meio ao sertão nordestino, onde a caatinga se estende sob o sol escaldante, surge a história de Carira, um município que pulsa com a força de sua gente e a memória de seus ancestrais. Era nas matas de Itabaiana, outrora habitadas por tribos indígenas, que as primeiras sementes da comunidade foram plantadas. Na primeira metade do século XIX, as vastas terras que agora compõem Carira eram parte das matas de Itabaiana, na fronteira com Jeremoabo, hoje abrigando os municípios de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, na Bahia. Bom, nessa época, aqui eram simplesmente matas de Itabaiana, onde começavam e onde terminavam as matas de Itabaiana. O limite, para ser sincero, na época, ninguém estava nem interessado em saber. Estava nem aí, caatinga, mato, quem era que tem interesse? Basicamente ninguém. Ainda mais que, antes da independência, Sergipe era uma capitania subalterna à capitania da Bahia. Então, o que fosse divisa Sergipe-Bahia, não importava muito. E às vezes os donos eram o mesmo. Se o dono daquela sesmaria, daquela porção de terra, tinha propriedades na Bahia e em Sergipe, para ele tanto fazia. Onde é o limite? Um capítulo intrigante dessa história começou a ser escrito a partir de 1850, quando a região próxima ao Rio do Peixe, afluente do Vaza Barris, testemunhou um aumento populacional notável. Por ordem da Assembleia Provincial de Sergipe, foi feito o mapeamento das matas de Itabaiana, como em 1850 o governo imperial decretou a Lei de Terras, onde entende-se, não está escrito assim, mas entendia-se que onde alguém cercasse, seria dono. Os índios cada vez mais perdendo a sua condição de direito natural de terras. Foi mapeado de tal forma que ninguém tinha interesse, que a Assembleia Provincial de Sergipe fez uma doação das terras devolutas das matas de Itabaiana. Que é como assim terras devolutas? Terras que podiam até ter donos, mas ninguém se interessou. Algumas que os donos ocuparam, mas perderam o interesse e estavam aí abandonadas entre aspas, porque tinham índios vivendo, mas abandonadas porque os ditos civilizados não tomaram conta. A Assembleia Provincial, numa forma de pegar prestígio com o Império, fez o quê? Doou para a Princesa Isabel. Em certo momento de nossa história, onde hoje nós estamos aqui, pertenceu à Princesa Isabel, por documento da Assembleia Provincial de Sergipe, doadas ao dote da Princesa Isabel. Então, o que fizeram? Princesa Isabel também nem aí. Agradeceu o presente, mas o que é que ela tinha a ver com isso aqui? É quando, depois de um certo tempo, misteriosamente ou não, nós vemos quem, como proprietários aqui, a mais importante e influente família da política do sertão baiano, a família Dantas dos Reis, a família do Barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins, que nós vemos aqui, um irmão do Barão de Jeremoabo, João Dantas Martins dos Reis, que traz para Carira o vaqueiro João Martins das Neves. Aqui, os Dantas, uma família influente na política do sertão baiano, desempenharia um papel fundamental. Segundo relatos históricos, os Dantas, liderados por João Martins de Souza, o vaqueiro, trouxeram os primeiros povoadores das margens do Rio do Peixe, originando o povoamento que mais tarde seria conhecido como Mãe Carira. O nome homenageia uma índia que chefiava uma tribo, localizada entre o Tanque do Carira e Saco Torto. Nós carirenses, apesar de estarmos geograficamente localizados em Sergipe, apesar de Carira pertencer às matas de Itabaiana e a primeira porção das matas de Itabaiana a ganhar autonomia foi Frei Paulo e nós pertencermos administrativamente a Frei Paulo, a nossa origem não tem nada a ver com Sergipe. A nossa origem histórica se deve ao pessoal que veio da região do Rio do Peixe. Para quem é da localidade, que pode identificar, é só imaginar aquela região da Boa Sorte,
a região da barragem do Coati, que teve aquela tragédia há alguns anos, que a barragem do Coati estourou e houve inundação em João Sá. Imaginem a região do Coati, da Boa Sorte, por onde passa o Rio do Peixe. O antigo bebedouro, hoje Coronel João Sá, dessa região vieram os primeiros povoadores. Se nós prestarmos atenção, nós vamos observar que as famílias mais antigas de Carira têm raízes no Rio do Peixe, na região do deserto, da Boa Sorte, da Guia. Todo esse interior de Pedro Alexandre tem pessoas que estão ligadas a Carira. É tanto que, se nós observarmos culturalmente, nossa história é toda do sertão baiano. E eu falo aqui sertão baiano, que é como a Bahia é muito vasta, eu falo aqui Bahia, alguém pode imaginar Pelourinho, Salvador, pode imaginar Paulo Afonso, pode imaginar Jequié. Não. A nossa origem genealógica e cultural é o sertão do Rio do Peixe. A história ganha forma em 1865, quando João Martins ergue a primeira casa a 2 quilômetros a leste da aldeia de Mãe Carira. João Martins, pelo que conta-se, foi o primeiro morador de Carira, né? Isso no ano de 1865. No ano de 1865, João Martins, ele ergue uma casa onde hoje é chamada Praça Martins de Souza, casa esta virada para o lado sul, e ali é feita a primeira casa de Carira. Suas ações subsequentes e as residências construídas por seus filhos, Joaquim e Gonçalo, solidificaram o início do povoamento na região. João Martins de Souza, para que fique bem claro, e a gente aqui também não chegue para dizer a história sempre esteve errada, não é João Martins de Souza, é João Martins das Neves. Primeiro vamos entender a questão de nomes e sobrenomes na história. Posso dizer que muito recentemente, mas muito recentemente mesmo, é que já existe uma sistematização maior nos cartórios, existe uma preocupação e um cuidado maior com nomes e sobrenomes, mas quando imaginamos o ano de 1865, quando João Martins chega aqui, nós temos que também imaginar como era a questão de nomes e sobrenomes naquela época. A questão documental, ainda nem havia registro civil, era império. Os registros civis e de casamentos eram da Igreja Católica, que hoje nós chamamos a Igreja Católica de religião predominante, maior número de membros, mas antes era religião oficial do Império. É tanto que o imperador Pedro II, ele tinha o padroado régio, ele, digamos que tinha um poder sobre a Igreja Católica e ainda tinha o beneplácito. Qualquer lei que viesse do Vaticano, primeiro passar pelo crivo do imperador, só para a gente ter uma ideia do que era a importância da Igreja, e era a Igreja Católica que detinha, digamos que, essa organização de nomes e sobrenomes. E ainda mais, podem observar em registros antigos, nos livros de batismo e de casamento, que em batismo a gente não vê sobrenome de quem está sendo batizado. Está lá, batizado solenemente em data, no local tal, a fulano de tal, só o prenome, filho de, aí os pais estão o nome completo. Essa criança crescia, passava boa parte da sua vida só com o primeiro nome. E o sobrenome? Muitas vezes essa própria pessoa falava qualquer sobrenome aleatoriamente. Do pai, do avô, até de um padrinho de batismo, que não tinha talvez nem laço familiar, mas apontava o sobrenome do padrinho. Então é bem possível que João Martins foi conhecido como João Martins de Souza, até porque filhos dele tinha Souza. Inácio Martins de Souza, Pedro Martins de Souza. E talvez até dissesse, meu pai é João Martins de Souza. E quem se importava se fosse Souza, se fosse Neves? Porém, em questão documentais, nós encontramos o próprio João Martins assinando como João Martins das Neves, a assinatura dele. Encontramos isso em documentos digitalizados. E ele, até onde nós sabemos, era um vaqueiro, tinha propriedade na região da Guia, Nós encontramos um inventário da sogra dele, Ana Barbosa, no caso Ana Barbosa, minha penta-avó, a mãe de Maria Renovata, Ana Barbosa, e sogra do vaqueiro, onde aparecem propriedades naquela região,
aparece lá o nome de algumas propriedades. Então, sobre João Martins sabemos, ele era proprietário rural na região do Rio do Peixe. Por trazer gado da família Dantas, ele trabalhava para os Dantas. E aí agora, como o nome dele foi um mistério, nós temos agora um outro mistério. O nome dele é João Martins. A família do Barão de Jeremoabo, Martins dos Reis. O nome do Barão de Jeremoabo era Cícero Dantas Martins. O proprietário que mandou o gado para cá, João Dantas Martins dos Reis. O vaqueiro, João Martins das Neves. Pode haver algum laço parental? Mais uma interrogação. Estamos pesquisando. Eu, Marcos de Souza, Gedália, Sandro Stefano, Ana Ferreira, estamos pesquisando para ver se encontramos esse laço. Encontramos na árvore genealógica do Barão de Jeremoabo uma pessoa com o sobrenome Neves. E agora? Teria ligação com João Martins das Neves? Ainda temos muito para pesquisar e encontrar, mas não deixa de ser uma esperança de que estamos em um outro caminho, de uma nova descoberta, mostrando assim a dinâmica da história, que nada é completo, nada é concluído, está sempre em desenvolvimento. Pedro Martins de Souza, conhecido como Gonçalo, que é um ancestral dos Gonçalos, do ex-prefeito Arodoaldo, do ex-vice-prefeito e ex-vereador Geofrâncio, Joaquim Aprígio, filho do vaqueiro, que é ancestral do saudoso Zé Barraca, ancestral do nosso popular Zé Barreto, Inácio Martins, ancestral do Santo Inácio, Dona Maria de Zé Guarda, o falecido Amintas, que era pastor de um ministério independente, são descendentes do vaqueiro pela parte de Inácio. Eu, da família dos Minervinos, Lameu, o falecido Zé Minervino, a falecida Mariquinha, que vivia perto do Arualdo Chagas, já somos descendentes do vaqueiro pelo lado de Josefa Teodora. E entre outros filhos do vaqueiro, que foram ou morando aqui, ou permanecendo na região da Serra Negra do Rio do Peixe, e o que faz com que ainda hoje nós tenhamos esse laço com aquela região baiana. Os Dantas, enquanto proprietários, essas pessoas moravam próximo ao Rio do Peixe e foram aos poucos migrando para a nossa região, formando o nosso núcleo populacional. Mãe Carira, a líder indígena, deixou um legado marcante em 25 de novembro de 1865. Segundo relatos, envolta em conflitos relacionados a uma plantação de milho, a líder indígena foi atacada por cães ferozes, resultando em sua morte. Ao chegar ali nos idos de 1865, né, quando ele, vamos dizer assim, funda Cariri, quando constrói as primeiras residências ali, aqui na região habitava-se uma tribo de índios, né? Acredita-se que essa tribo de índios ficava entre o Tanque do Carira, que pelo que me consta o Tanque do Carira é ali onde atualmente está se construindo uma creche, era ali o Tanque do Carira, e estendia-se essa tribo até aproximadamente o Saco Torto. Era mais ou menos isso, entende? E aí, quem comandava essa tribo? Uma índia chamada Carira. Em um momento fatídico, onde a história conta de que ela, colhendo algumas espigas de milho nos seus terrenos, em suas terras, mas não havia sido ela quem plantou, são soltados cachorros ali naquela região para impedir essa, vamos dizer, usurpação do milho, e cachorros ferozes a atacam e ela foge. Como ela era a cacique da tribo, ela era responsável pela tribo, mas ela era uma pessoa já idosa, então os outros conseguiram correr, fugir dos cachorros, e a Índia, já pelo peso da idade e por segurar a mesma barra para que os outros pudessem correr, acabou não resistindo, e João Martim encontra ela desfalecida e traz para sua própria casa, onde ele vai dar guarida e tentar curar as feridas da Índia. Ele leva no próprio braço, o que a história tenta passar para a gente é que ele traz ela nos próprios braços, leva para sua casa e tenta cuidar dos ferimentos dessa índia. Só que dias depois, infelizmente, pelo peso da idade, a índia falece, né? Este episódio
trágico e simbólico, definiu um ponto de virada na história da comunidade, e João Martins a sepultou no local em que tombou, marcando seu túmulo com um cruzeiro. Os documentos da Igreja Católica tem lá em livros de batismo e livros de casamento registros da década de 1870 com batismos e casamentos em Mãe Carira, em um local chamado Mãe Carira. Às vezes Carira aparece C-A-R-Y-R-A ou C-A-R-I-R-A, aparece dessas duas formas, mas tem um nome. O glossário é um artigo, na verdade é um artigo da revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Esse artigo é escrito por Armindo Guaraná, que Armindo Guaraná ele faz uma lista de nomes tupi na geografia sergipana. Nomes tupi. E Carira, ele bota Carira, do tupi, mel de pau. O nome de nossa cidade literalmente é Mel de Pau. Carira significa mel de pau em tupi. Isso é uma fonte? É. Indireta, mas é. Sabe por quê? Porque dá uma garantia. Nosso nome é tupi. Quem falava tupi? Índio. Mas quais índios? Os tupinambás falavam. Mas os tupinambás aqui não podemos garantir. Essa mãe Carira, ela era cabeça, porque ela era a cacique mais velha. Ela é quem dominava os outros. Eu não sei se os outros já tinham morrido, porque meus avós que moravam aí próximo mesmo, tanto é que a minha avó materna, ela se dizia prima carnal dela mesma. A minha avó morreu com 112 anos e ela com 108 anos ela tratou de 10 tarefas de roça. Isso na época do machado, da foice, ela cortava tranquilo. Então são pessoas fortes, entendeu? Hoje nós temos alguns, mas naquele tempo era normal. E ela se dizia prima dela, tinha conhecimento de causa aí da região. Olímpio Rabelo, no livro Retalhos de História, tem um trecho que é um trecho muito feliz. Repare só o que Olímpio Rabelo diz. Conta-se, por tradição, na verossimilhança de sua lenda, fora Mãe Carira, indígena remanescente a ser encontrada pelos primeiros povoadores. Não sou muito bom em decorar textos, mas esse trecho de Olímpio Rabelo eu decorei pela importância dele. Repare só a sabedoria dessa frase de Olímpio Rabelo. Ele disse, conta-se. Conta-se é, não sei, me disseram. Quem disse? Por tradição. Contam há muito tempo. Por tradição, fora Mãe Carira, indígena remanescente a ser encontrada pelos primeiros povoadores. E verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança é a expressão usada para uma coisa que você sabe que é real. Você tem 99% de certeza, mas falta 1% para provar. E esse 1% você não acha. Ou pode achar um dia, mas não achou. Então, Olímpio Rabelo diz o seguinte, que todos os indícios e evidências do mundo apontam para a existência dessa índia e dessa tribo. Podemos provar? Infelizmente não. Então, ninguém se aventure a bater um martelo com 100% de certeza que por mais que tenhamos grandes e notáveis evidências, não podemos afirmar. Onde eles moravam? Segundo Olímpio Rabelo, entre o Tanque do Carira e o Saco Torto. Tanque do Carira, que conhece bem aqui nossa região, aquele tanque que fica na Baixa do Juá, descendo o estádio. Saco Torto, não imaginem também Saco Torto como Saco Torto hoje, que é aquele alto ao lado do antigo Matadouro Novo. Vila Nova já era Saco Torto. A Vila Nova, o bairro Vila Nova surgiu na localidade de Saco Torto. Então, entre o Juá e a Vila Nova, se você chegar no Tanque do Carira, no Juá, e você observar, vai ver que forma uma baixa. Se é uma baixa, é fértil, junta água. É provável, é evidente. Ainda mais que, como todos os anos eu levo os meus alunos a uma propriedade rural no Saco Torto, uma propriedade rural pertencente ao comerciante Maurício Caboclinho, como é conhecido, e eu mostro lá um local que é no meio de um pasto, mas é como se fosse uma caverna que foi cavada artificialmente na terra e que hoje encontra-se entupida,
mas que um outro historiador, amigo nosso, que tem contribuído bastante, mas bastante mesmo para nossas pesquisas, que é o nosso amigo Hélio Espadeiro. O Hélio Espadeiro postou uma foto da década de 90, ele e alguns amigos, nessa gruta, nessa entrada dessa gruta, urna, caverna, onde ele disse: ainda entrávamos alguns metros de profundidade aqui. E pessoas da localidade Juá, Pedra Branca, Saco Torto encontravam no passado artefatos indígenas daquela mata. Encontravam no local prato de barro, cerâmica de barro, que tudo leva a crer que se não foi fabricado pelos próprios índios, mas pelo menos era de uso pessoal deles. Vejam, existem todas as evidências, mas não podemos dar o 100% de certeza. Meus avós já diziam que ela era uma velha assim, e ela já vestia, já usava roupa já. Até hoje, quem acompanhar a minha rede social vai ver lá que eu coloquei uma foto parecida. Uma velha, ela já usava roupa, ela cobria todo o corpo. Então já era um índio que convivia com pessoas ali normais. Uma das coisas que eu sempre discuto, eu não aceito nunca a ideia da índia Mãe Carira ter sido mordida lá na Vajada, no povoado, e ter chegado com vida aqui na Rua de Baixo. Não tem condições, porque são mais de 14 quilômetros. E não tem ser humano na vida que suporte vários cachorros, você muito mordido, muito sangue, e vim parar aqui. Eu tenho comigo que o embate foi aqui na Baixa, onde eu chamo a Baixa do Juá. Aí sim ela tinha essa chance. Por quê? Eu digo assim, nós temos um terreno aqui, terreno de Maurício ali, que na época era dos parentes da gente mesmo. Nós meninos ali, a gente ia lá, tinha uma caverna ali que cabia 30 pessoas lá dentro, tranquilo. E lá nós achava cachimbo, nós achava pratinho de barro desenhado, canelas grandes assim, que eu não sei decifrar na época se era de animal ou de gente, mas a gente não tinha noção na época. E hoje, pessoas que diziam que não, isso era impossível, né? Professores principalmente, estão indo lá no mesmo lugar, só que não tem só um buraquinho simples. Mas estão visitando. E está tendo um projeto aí que a Universidade Federal de Sergipe, ela vai vir aí para tentar fazer uma escavação aí. Então prova que os índios viviam aqui bem pertinho da gente. Inclusive, justamente aqui nesse canteiro, estão os restos mortais da Índia Mãe Carira. Por que eu garanto que estão aqui os restos mortais dela? Novamente eu uso aqui as fontes de Olímpio Rabelo. Olímpio Rabelo diz: João Martins encontrou a Índia, cuidou dos ferimentos, ela morreu, ele sepultou. Onde sepultou, construiu uma capela. A capela foi ampliada. E onde ficava a capela? Aqui. Se a capela ficava aqui, e se a capela foi construída em cima do túmulo, e nunca fizeram exumação de cadáver, então os restos mortais estão aqui. E aí, quem é o arqueólogo que se aventura a essa empreitada? Durante a Guerra do Paraguai, 1864-1870, as terras de Mãe Carira serviram como refúgio para muitos homens fugindo do recrutamento. Na Guerra do Paraguai, como era lá embaixo, lá no sul, então muita gente fugiu para cá, para o Nordeste, né? Principalmente o pessoal que tem origem portuguesa, que já vinham de guerra na Europa, Napoleão, aquela história toda, então eles correm para cá, porque supostamente aqui estava mais tranquilo, com toda certeza. E muitos deles se estabelecem aqui na região. Fato mesmo, aqui eu uso novamente a palavra verossimilhança. Tudo indica que sim, não temos comprovações. Mas era fato em todos os locais que o exército, os batalhões do exército saíam nas povoações procurando voluntários, que na verdade eram chamados de voluntários de pau e corda, que eram voluntários que não iam por bem, que iam por mal, eram levados à força, esses voluntários da pátria, para ir para a Guerra do Paraguai. Então não eram bem fugitivos da guerra, eram pessoas que fugiam para não ir para a guerra. Das localidades vizinhas, o exército não ia se preocupar de andar léguas e léguas no meio da mata para chegar em uma comunidade como Carira para levar pessoas. Até que esses próprios soldados do exército chegando aqui iam estar em desvantagem, ia perder tempo
e não ia ter muito futuro. Então, quem acabava vindo se esconder em Carira, por aqui ficava e não ia para a guerra. João Martins, em 1870, iniciou uma feira aos domingos, catalisando o crescimento da localidade. 5 anos depois, Mãe Carira já tinha um número significativo de habitantes. Alguns anos depois da morte de Mãe Carira, o povoado já tinha moradores em quantidade suficiente a ponto de já ter uma pequena feira aos domingos. E assim foi feito. Essa feira era pequena, era mais um ajuntamento de pessoas. Com o passar do tempo, foi feita uma capelinha em cima do túmulo de Mãe Carira. E por essa época, a assistência religiosa que era dada a essas pequenas comunidades eram em forma de santas missões. As santas missões, vindas da Igreja Católica, geralmente eram enviadas do Convento da Piedade, em Salvador, para cá. E essas santas missões, à época, elas tinham caráter tanto religioso quanto de assistência social. Como assim assistência social? Chegava uma santa missão com frades capuchinhos numa localidade. E esses frades capuchinhos, tanto pelo prestígio religioso que eles tinham, pode-se dizer que eram as únicas pessoas que tinham, digamos que, o poder moral de movimentar a população para algo em benefício comum. Geralmente, onde passava uma santa missão, ficava uma capela e um açude. Chamava a população, vamos cavar um açude. Aproveitamos, vamos rezando, vamos fazendo a penitência, vamos rezando. A criança vai ficar com quem? Leva a criança, carrega uma pedrinha. Se essa criança carregar uma pedra e jogar do outro lado, está ajudando, está trabalhando, já está fazendo sua penitência também. Então, naquele ritmo de assistência social e religiosidade, se ele está pagando penitência, açudes eram cavados. E aqui em Carira foi assim, em 1910. Vamos ampliar essa capelinha do vaqueiro João Martins, que está muito pequena. Vamos carregar pedra em procissão de manhãzinha. Quem sabe trabalhar de pedreiro trabalha, quem sabe trabalhar de servente trabalha. E construíram rapidão. E quem inaugurou em 1914 foi o primeiro bispo de Sergipe, Dom José Tomás Gomes da Silva, que se hospedou na casa de José Hilário, um dos maiores produtores de algodão da época. E o pequeno povoado, em 1914, recebeu o primeiro bispo de Sergipe e ainda houve uma romaria saindo com o pessoal a pé do Gameleiro até Carira. O pequeno templo erguido por João Martins, ao redor da Cova da Índia, se tornou um local de devoção. No início do século XX, o povoado passou a ser chamado simplesmente de Carira. Em 25 de novembro de 1953, 88 anos após a morte de Mãe Carira, Carira alcançou sua tão almejada autonomia, tornando-se cidade e sede do município, elegendo Olímpio Rabelo de Moraes como seu primeiro prefeito, empossado em 6 de fevereiro de 1955. Foi o ciclo do algodão que fez com que Carira se desenvolvesse. Por sinal, nós devemos o progresso de Carira, a própria emancipação de Carira, ao poder econômico que Carira obteve por causa do algodão. O algodão foi uma febre aqui no Nordeste, graças a Delmiro Gouveia. Veja bem, tudo por causa da demanda internacional por algodão. Estados Unidos, guerra de secessão entre os estados do Sul e do Norte. Os estados do Sul dos Estados Unidos, principalmente o estado do Mississippi, produziam algodão. Mas com a guerra, os campos estão abandonados e os homens na guerra. Homens na guerra, campos de algodão abandonados e a necessidade de algodão para fazer uniforme para os soldados. Fim da guerra, mas ainda é necessário um tempo para que essa área se restaurasse. As indústrias do norte dos Estados Unidos precisam do algodão. Onde entra nesse algodão? Região de Alsácia-Lorena, na França, que estava passando pela Guerra Franco-Prussiana. A guerra, durante a unificação alemã, quando os prussianos ou os alemães entram em guerra com a França, e uma região atingida é a região da Alsácia-Lorena. Então, cai a produção de algodão lá na Europa também. E há uma demanda internacional por algodão, coisa percebida por um fazendeiro e político chamado Delmiro Gouveia, aqui pertinho da gente, na Fazenda Pedra, hoje município de Delmiro Gouveia.
Ele percebe isso e começa o plantio do algodão em escala industrial aqui na beira do São Francisco, sertão de Alagoas. Os carirenses percebem que com Delmiro deu certo, pode dar certo aqui. Por essa época, chega em Frei Paulo uma família de judeus. A família Ettinger acabou chegando a Frei Paulo e começou o cultivo do algodão nas antigas matas de Itabaiana. De tanto que eles desmataram e de tanto que eles queimaram a mata, que a propriedade dos Ettinger, na região de onde hoje é ali, entre Pedra Mole e Mucambo, ainda é conhecido como Queimadas. A Fazenda Queimadas, nas proximidades do polo da Embrapa, ali entre Mucambo, Pedra Mole, aquela região é conhecida como Queimadas, por causa da queimada da mata para o plantio de algodão. E Carira, de um lado, influência dos Ettinger, do outro, influência de Delmiro Gouveia. Começou-se, então, o nosso primeiro ciclo econômico, o do algodão. Na era de 1919, Carira possuía 4 fábricas beneficiadoras de algodão, à frente de cujo comércio se encontravam José de Padre, que depois de sua morte foi substituído por seu genro Jason Tavares, mestre da lira musical Nossa Senhora da Conceição, da então Vila de São Paulo, mais tarde assassinado, Manuelzinho Teles, que após vender o seu descaroçador, montou outro, no mesmo ano, Antônio Borges, e Luiz Campos, ligado pelo Himeneu com a família Tavares, que instalou nos idos de 1920 o primeiro bilhar da localidade. Com esse ciclo do algodão, nós temos agora uma expressividade econômica que fomenta o surgimento de um grupo político que vai batalhar pela emancipação política de Carira. Esse grupo já em 1930 vai solicitar do presidente do estado de Sergipe a criação do município. De primeiro não conseguem, mas conseguem a criação do distrito de Carira, com o direito já a possuir cartório, a possuir um juiz de paz, que não é um juiz de direito, é um funcionário que vai assinar os termos de casamento, coisas desse tipo relacionado à vida civil. E mesmo não conseguindo a emancipação, esse grupo político continua atuante, chegando até a indicar uma pessoa que morava em Carira como candidata a prefeito de Frei Paulo. E assim, Isauro Soares, no final da década de 40, morador de Carira, ele se tornou prefeito da sede do município de Frei Paulo. Teve uma administração muito voltada para Carira. Foi nessa época que foi construído o antigo mercado da farinha, hoje é demolido, mas foi no tempo de Isauro Soares. E na legislatura seguinte, na eleição para deputado, Olímpio Rabelo, filho de Manuel Rabelo, neto de Francisco Antônio Rabelo, se lança como candidato a deputado. Foi, digamos que, o auge da ousadia política do carirense, que vivia nesse povoado, que estava conhecendo um grande desenvolvimento começado pelo ciclo do algodão. Na eleição estadual de 1951, um cidadão que morava aqui na vila de Carira conseguiu ser eleito deputado estadual. O nome dele, Olímpio Rabelo de Moraes. Então ele assume como deputado em 1951. Tá? Em 1953, em meados de abril, nesse período aí, nessa primeira parte do mandato dele, o que é que está acontecendo? A reforma das constituições estaduais, tá? Era o chamado plano quinquenal. Então, como Sergipe era pequeno, eles queriam amarrar na Constituição para não criar mais municípios. E era essa a retórica, não vai criar mais municípios para não dar mais gasto para o governo. Mas alguns outros estados grandes, como Bahia, como Minas Gerais, eles estavam criando diversos municípios. E o então deputado Olímpio Rabelo de Moraes, ele era uma pessoa de fala muito fácil, era uma pessoa envolvente demais. E aí o que é que ele consegue? Ele consegue ser eleito segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Então, ele começa a implantar a ideia dentro da Assembleia Legislativa que
as vilas pequenas que estão se desenvolvendo não têm acesso a nada. Ou seja, ele está dizendo que Cariri não tinha acesso a nada, fazia parte de um município, mas não chegava nada em Cariri. Por quê? Porque tudo ficava na cidade, tudo era mais difícil, vocês sabem, naquela época, carro era complicado. Então, ele conseguiu conscientizar os deputados de que, criando os municípios, as coisas chegariam mais fácil para o povo. E então, quando foi feita a lei orgânica dos municípios, ou seja, delimitar os municípios, ele convenceu os deputados a incluir um município por nome Cariri, dentre outros, foram diversos municípios. Na Assembleia Legislativa do Estado, Olímpio Rabelo pensa em um projeto de emancipar Cariri. Sozinho conseguiria? Possivelmente não. Ele se uniu a outros deputados oriundos de outros povoados sergipanos e lançou o projeto de lei que resultou na Lei Estadual número 525-A, que emancipou não só Cariri, mas tantos outros municípios sergipanos, a exemplo de Arauá, Poço Verde, Pinhão, Barra dos Coqueiros. Vários municípios surgiram com essa lei. Inclusive, Olímpio Rabelo, ele tinha esse ideal na vida dele de emancipação do nosso município. Quando Olímpio Rabelo foi eleito deputado estadual, ele percebeu a valiosa oportunidade de lutar pela nossa causa emancipatória. Até no livro ele fala isso. No primeiro parágrafo da página 111 do livro Memórias, ele cita isso, que foi um ponto principal. Ele falou, agora eu sou deputado, eu vou lutar pela nossa emancipação. E na página 114 do livro Memórias, já no último parágrafo, Olímpio ele escreveu algo que eu considero revelador. Ele colocou o seguinte, abre aspas, a plainada estava à reta final para a reforma da lei orgânica dos municípios, no bojo da qual seriam criados, sob influência de Cariri, com seu pioneirismo virtualmente vitorioso, novos 19 municípios do estado. Então, com esse trecho, você percebe que quando ele fala sobre influência de Cariri com seu pioneirismo virtualmente vitorioso, a Lei 525-A, na realidade, ela não favoreceu apenas Cariri, mas 18 municípios. Então foram 19 municípios que ficaram emancipados a partir dessa luta, desse ilustre carirense que emancipou o nosso município. Então Cariri já estava emancipado. Chegou agora então a vez da primeira eleição. Quem concorreu como prefeito na eleição de 3 de outubro de 1954? Olímpio Rabelo, o deputado que conseguiu a criação do município. E outro candidato, que não podemos chamar assim de um grande rival político, mas alguém que também aspirava a esse desejo. Alguém que já foi prefeito e pensou, eu já fui prefeito, eu sei como é administrar. É mais interessante que eu seja o prefeito. Isauro Soares concorreu, contra Olímpio Rabelo. Mas não sei se chegou a ser unânime, mas foi uma maioria esmagadora que votou em Olímpio Rabelo, que tornou-se o nosso primeiro prefeito. A primeira coisa que deve se observar é o seguinte, qual a característica principal do povo carirense? O que identifica nosso povo, a nossa gente? Cabe uma reflexão sobre isso. Nosso povo precisa conhecer melhor a história de Olímpio, que foi um grande homem público e que sonhou com a nossa emancipação. Olímpio, ele foi à luta, buscou esse ideal e conseguiu. Olímpio Rabelo, ele nasceu aqui em Cariri, no dia 10 de dezembro de 1911, no início do século XX. E os relatos é de que era um homem muito educado, extremamente culto, um homem inteligente, notadamente um grande intelectual. Seu Olímpio cuidou do meu pai. Desculpa, viu? Seu Olímpio foi como
Um pai para ele e um pai para a família. Muito bom. Não esqueço nunca. Chega outubro de 1954, é realizada a eleição. Olímpio Rabelo se candidata e consegue lograr êxito e vira prefeito de Carira. E aí onde você pega o brasão do município de Carira, e você vai ver que no brasão do município de Carira tem duas datas. Embaixo tem 25 de novembro de 1953, aí nós sabemos, emancipação por lei. E em cima do brasão tem 6 de fevereiro de 1955. O que é que isso significa? 6 de fevereiro de 1955. É o dia em que o primeiro prefeito de Carira e os primeiros vereadores tomam assento e Carira vira definitivamente uma cidade. E assim, em 25 de novembro de 1953, Carira conquistou sua autonomia. Pela Lei Estadual número 525-A, nos separamos de Frei Paulo e em 6 de fevereiro de 1955, Olímpio Rabelo de Moraes se tornou nosso primeiro prefeito. Este marco na nossa história é apenas o começo. Quem foi Olímpio Rabelo de Moraes e como ele moldou os primeiros anos de Carira? Talvez essa seja a próxima história a ser contada.